Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast, do FABcast. Eu vou começar com a audiodescrição, tanto do cenário quanto minha. Bom, no cenário nós estamos no mesmo cenário dos dois episódios iniciais, então temos uma mesa oval na nossa frente. Em cima dela tem uma camiseta do Baja, tem os nossos microfones pretos, uma folha e, bom, no nosso fundo tem a biblioteca, então tem um piso marrom, uma mureta branca, está refletindo também o campus de Santo André, então dá para ver um pouco do prédio da UFABC, com também um pedacinho da parte de baixo do logo da UFABC. Mais alguma coisa? Só a descrição. Não, de cenário é isso, né? De cenário é isso. Bom, eu sou o Guilherme, eu tenho cabelo cacheado baixo, tenho barba, sou uma pessoa de pele clara, pele branca na verdade. Eu tô com uma blusa que são 3 listras, a de cima marrom, a do meio branca e a de baixo preta, e tenho olhos castanhos. Aí, à minha direita tá o Lucas. Oi, gente, eu sou o Lucas, aqui de novo, né, o Lucas. Eu sou baixinho, tenho uma estatura mais baixa, tenho uma pele clarinha, tenho traços do leste asiático. A gente tem que, né, não é asiático, é do leste asiático. Uso um óculos de haste um pouco mais grossa, azul escuro. Tô com um moletom cinza da Arpia. A Arpia ainda vai ser nossa convidada. E eu tô com um cachecol azul, tendendo o azul marinho, com traços, com listras vermelhas. À minha direita tá a Nelise do Baja, ela vai se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nelise, eu sou uma menina branca de cabelo castanho. Eu tô vestida com uma jaqueta verde e calça jeans, enfim, e também tenho estatura baixa. E à minha direita tá o Henrique. Olá pessoal, prazer, meu nome é Henrique, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, tenho barba rala, óculos de armadura redonda, como o Lucas também traços do leste asiático. Tô com um moletom cinza, com uma escrita na frente dele, e eu acho que é isso, né? Tá, perfeito. Bom, vamos começar assim o basicão. Antes da gente saber o que é Baja, quem é Baja e qualquer coisa do tipo, a gente quer saber quem são vocês. É importante que vocês se apresentem, tudo que vocês quiserem trazer de informação que vocês acham relevante. Não precisa ser relevante também não, se quiser falar até signo tá valendo. Mas podem começar. Pode começar. Bom, de novo, meu nome é Nelise, eu tenho 18 e eu sou bichete, né? Acabei de entrar na faculdade, mas acabei entrando também nas entidades, enfim, queria conhecer mais. Aí eu fiz o processo seletivo do Baja, tudo, passei e hoje eu estou representando a parte do marketing. Bom, sou Henrique, né? Eu entrei na faculdade em 2018, já tem um tempo já na faculdade. Também entrei no Baja em 2018, então logo no ano que eu entrei na faculdade eu já entrei no Baja. Então eu tenho uns 4 anos aí de Baja. Acho que, se não me engano, hoje eu sou o cara que está há mais tempo na equipe. E eu faço IAR, Engenharia de Instrumentação e Automação Robótica, né? E hoje eu trabalho como analista de sistemas. E no meu tempo de Baja eu já fui... Durante todo o meu tempo no Baja eu estive no subsistema de suspensão e direção. E já fui líder, já fui gerente de comunicação também da equipe. E hoje em dia eu trabalho como membro ainda, um pouco mais distante, porque eu não tenho mais tanto tempo ainda de me envolver na equipe. Mas eu ainda atuo como dando mais conselhos pro pessoal e olhando por cima o projeto ali para ver se tá tudo indo mais ou menos de acordo, né? Mas como se fosse um consultor, um orientador? Isso, como se fosse um consultor. Eu ainda, às vezes eu ajudo o pessoal a fazer algumas coisas, mas eu não tenho mais muita disponibilidade como eu gostaria de ter. Trabalho legal. Trabalho é complicado. Seu curso, né, Elise? Então, eu entrei na área do DTT, né? E pretendo seguir também engenharia. Não escolhi exatamente qual, mas... Já tem tendência para alguma? Tenho para gestão, né? Por isso também escolhi o marketing. Para ser vamos ver ainda, né? Acabei de entrar, as aulas nem começaram ainda, então não tem como afirmar muito.
mas eu pretendo ir para a área da gestão. Ai, maravilhoso, melhor escolha. É nada, tá, gente? Tem curso melhor. Achei que A gente tem muito tempo ainda pra mudar de... Tem tempo. Eu já não sei quantas vezes eu já mudei de engenharia já. Só explicando, é que na UFABC você não entra no curso específico, por exemplo, você não entra na engenharia na engenharia, ou enfim. Você entra num bacharelado interdisciplinar, que é, no caso dela, o bacharelado de Ciência e Tecnologia, e em seguida, quando você tá para finalizar, você vai para engenharia, ou enfim, o curso que você quiser. Aí só dando essa contextualizada desse parênteses. Vocês têm algum hobby? Uma coisa que vocês gostam de fazer? Então, eu jogo vôlei, né? Eu sempre atuei na parte de esportes e tudo. Tanto que na área da natação, por exemplo, que é outro hobby meu, eu já cheguei para competições, né? Já participei de Paulista, enfim. Mas é tudo relacionado a esporte, eu costumo participar bastante. Eu diria que outro hobby meu é o Baja, no caso, né? Ah, é legal. Eu gosto bastante de música, então eu toco alguns instrumentos. E hoje em dia, eu não costumo praticar muito meus hobbies mais hoje em dia, mas é música bastante. E gosto também bastante de jogar um videogame. O que você joga? Eu jogo... ultimamente eu tô jogando coisas que não necessitem mais de tanta dedicação, assim. Antigamente eu jogava LOL. Hoje em dia eu já não jogo mais. Eu jogo hoje em dia uns jogos mais casuais, assim. Mais tranquilo. Legal. Quer perguntar mais alguma coisa, pessoal deles? A gente vai destrinchando. Tá, a gente vai descobrindo, a gente vai conversando com o tempo. Gente, eu queria primeiro, acho que a maior dúvida aqui pra mim, pro Guilherme também, o que é o Baja? Por que o nome Baja? O que vocês fazem? Baja é uma categoria ou é o da equipe? Isso a gente ficou perdido. O Baja, na verdade, ele é o Baja em si, ele é um tipo de carro, né? Então, a origem dele, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, que geralmente eles pegavam carros e modificavam eles para fazer uma espécie de, tipo, como se fosse um Jeep, né? Um carro para andar fora da estrada. Então, Baja em si é um tipo de carro, né? Nesse contexto da nossa equipe, o Baja SAI é uma competição que é promovida pela SAI, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva, se não me engano, e que existe uma SAI Brasil, né, que é a que promove a competição aqui no Brasil, e basicamente o Baja em si, acho que, se não me engano, a maioria das equipes do Brasil que competem nessa categoria são Baja alguma coisa. Então, acho que, se não me engano, tem umas equipes que não levam Baja no nome, mas é mais descrevendo realmente a categoria, né? A categoria do carro e mais ou menos isso. Legal. E o que é essa categoria do carro? Que é esse? Que tipo de carro que é o Baja? O Baja SAI, né? Tem vários nomes, tem gente que chama de Baja SAI, Mini Baja. São carros para uma pessoa só, né? Para um ocupante. E eles são carros fora de estrada, né? Basicamente. Tem alguns... a competição em si, ela tem um regulamento que a gente tem que seguir, que consegue delimitar ali qual que é o tamanho máximo do carro, qual que é o motor específico que o carro vai usar e para qual aplicação o carro vai servir, né? Então, a gente tem as provas para fazer, a gente tem que construir o carro de acordo com essas provas e para que ele consiga atender e também consiga tirar resultados bons, né? Legal. Pode falar, desculpa. Não, imagina. Eu ia fazer um comentário. O Baja, a palavra Baja em si significa que ele comentou. E o Baja dentro da faculdade é basicamente um grupo de alunos que se juntam numa oficina para fazer a montagem, né, do carro. A gente planeja desde os princípios, principalmente a galera que manja mais disso, né? Eu mexo com rede social, tudo. Mas a ideia é a montagem do carro, né? A ideia é o desenvolvimento do próprio modelo, porque sempre tem algumas alterações, né, conforme a gente vai passando o tempo, conforme as metas que a gente pretende atender. E, no geral, é isso, né? O Baja, ele vem com essa ideia e é normal que haja essa dúvida sobre como funciona, né? Sim. Querendo ou não, o Baja, ele se apresenta como uma coisa muito nichada, né? Não é uma coisa que é autoexplicativa. E justamente a ideia do Baja UFABC é tentar mudar isso, é tentar deixar
com que seja mais acessível para entender mais sobre o universo, porque é uma coisa muito legal que eu mesma 3 meses atrás não conhecia e hoje eu já estou acostumada, né? Já é uma coisa que eu faço questão de ter no meu dia a dia, sabe? Eu tenho 2 perguntas sobre sua fala. Pode falar. Ó, a primeira é, vocês falaram que trabalham na oficina. Vocês têm alguma salinha ou como que funciona isso? É uma oficina da própria universidade? Vocês procuram fora? Como funciona? Então, a gente tem uma história bem longa aí com oficinas, né? Temos tempo. A gente, na verdade, recentemente, acho que se não me engano foi no começo desse ano que a gente conseguiu ter a nossa primeira sala só do Bajo FABC mesmo. Ela fica ali do lado do relógio, um lugarzinho bem escondido ali, mas agora que o pessoal está entrando por ali fica bem mais visível até. Então, quando você entra ali pelo ponto do fretado, né? Eu achei que você ia falar do bloco anexo. Não, no bloco anexo ainda não. Que parceria. Mas antes, desde que a gente meio que fundou o Baja, né? Isso em 2013, se não me falha a memória. Eu não estava na equipe ainda, né? Mas a gente sempre usou a oficina do bloco B. Não sei se já viram a oficina mecânica que tem ali. Quando você passa pelo lado do bloco B, ali você tem um portãozão e ali tem uma oficina mecânica, né? E a gente tinha um espacinho nosso ali, por onde a gente usou por muito tempo, né? Então, tanto ali dentro da oficina como ali fora da oficina era o lugar que a gente mais ficava. Era um lugar que trazia mais visibilidade pra gente mesmo, né? A gente sempre ficava trabalhando lá, então o pessoal geralmente conhecia a gente pelo pessoal que ficava trabalhando ali do lado do bloco B. Sim, eu passava, quando passava, né, por lá, eu via vocês com o carro, a gente. Mas aí, naquela época, vocês deixavam o carro lá, as coisas ficavam lá na oficina? Isso, a gente deixava tudo lá, basicamente. A gente usava bastante toda a ferramentaria que tinha na oficina, né, para fazer os trabalhos. A gente tem também bastante equipamento próprio, mas a gente meio que usava aquele espaço ali mesmo, né? A gente dava sempre um jeito de conseguir fazer as coisas que a gente precisava fazer no pouco espaço que a gente tinha. Hoje a gente ainda tem um espaço relativamente pequeno, mas pelo menos ele já é nosso, então a gente consegue já organizar ele do jeito que a gente quer, a gente tem um pouco mais de autonomia com isso. Legal. E a segunda pergunta era em relação a você falou que é um ramo muito nichado. Sim, quem pode fazer parte do Baja? Quem pode fazer parte? Então, a gente tem um costume de pensar muito que para fazer parte do Baja você precisa estar na parte da engenharia, você tem que, enfim. E de fato, né, a maioria do nosso foco é para isso. Mas, por exemplo, a parte do marketing é uma questão de comunicação, é uma questão de realmente pensar como as redes sociais funcionam, né, de como a gente pode divulgar a ideia. E por mais que eu esteja na parte de exatas, não é um pré-requisito, né? Então, as pessoas que têm interesse em fazer parte do Baja, principalmente os alunos da própria faculdade, né? É uma questão de conhecer, entender como é que funciona e é bem disponível para as pessoas que quiserem tirar proveito, entender melhor sobre o assunto, né? Então, é geral, quando a gente abre os processos seletivos, principalmente, né? Mas qualquer um que quiser passar lá uma vez para conhecer a oficina, pelo menos entender mais ou menos como é que é a nossa baguncinha lá, né? É só ir lá. E eu acho que é legal que, tipo, você pegar aqui nos 2 exemplos, pelo menos, tipo, tanto eu quanto ela, a gente entrou no Baja, assim, até antes de começar a faculdade. Então, a gente não tinha nenhum reconhecimento prévio a isso. E, tipo, a gente tenta dar o máximo de estrutura possível para que a pessoa aprenda, para que ela consiga se direcionar aí para a área que ela se identifique mais, né? E a gente tem bastante áreas, tanto técnicas quanto as áreas não técnicas, né? Sim. E em cima disso, por exemplo, uma pessoa do BCH, que é o Bacharelado de Ciências Humanas, ela poderia participar? Ela poderia participar principalmente da parte técnica, já que não é algo que, enfim, ela não está tão familiarizada, né, no curso, porque ela poderia? Então, participar da entidade em si é possível, sim, a pessoa pode participar. Eu acho que a única ressalva é que para você participar das competições em si, você precisa estar inscrito em algum curso na parte de tecnologia. Então, por exemplo, se você for matriculado no BCT ou em uma engenharia, você consegue participar como competidor nas competições. Então, acaba tendo esse requisito. Mas, ainda assim, a gente tem um número limitado de pessoas que podem ir nas competições quando elas ocorrem. E, dependendo do contingente que a gente tem na equipe, algumas pessoas sempre acabam ficando de fora. Seja as pessoas que não têm tanta experiência, assim. Eu lembro que na minha primeira competição eu fui, mas eu não participei como competidor em si. Mas ainda assim a gente ajudava toda a parte que a gente podia fazer fora ali do ambiente de competição em si.
Então acho que esse é o único requisito mesmo, que talvez teria algum problema com o pessoal do BCH seria isso. Mas participar em equipe, a gente já teve pessoas já que participaram da equipe, que eram do BCH e trabalharam também nessa parte mais de gestão, de comunicação e deram certo. Realmente uma restrição externa, né? Isso, não é uma coisa que está sob nosso controle, assim. Nossa, essa eu não sabia que tinha que ter curso técnico para ser um dos representantes, né? Porque Isso. assim, a gente, né, só fazendo o fundinho aqui explicando, a gente já foi da Arpia, então a gente participava também na SAI Brasil e a gente sabe, né, que tem uma quantidade de pessoas limite para representar a equipe. Aí eu não sabia que tinha que estar num curso de área técnica. Eu nem percebi, né? Só... É que geralmente a maioria das pessoas que estão nas entidades são, Sim, né? Mas tinha... Se não me falha a memória, tem um requisito, assim. Que coisa. Só por um parênteses pra Pode. Fernanda, vê se o foco tá funcionando. Por favor. É a produção aí. Ah, tá com a bolinha certinha? Então clica, segura na tela Ela e fez posiciona assim. no lugar. Aí eu não sei. Tá funcionando? Ficou a bolinha na tela? Então tá 2 bom, muito minutos, obrigada. 2 minutos de podcast é com a produção. Gente, Participação especial. gente, só pra... Eu sou meio perdido nas coisas. Aonde que tá a salinha de vocês? Onde Ela que fica logo de frente pra Torre do Relógio. De frente pra Torre do Relógio. Acho que é descendo a escadinha eu aqui sei. no espetado. Sim, eu Bem na sei. parte de baixo ali. Verdade, a gente passou lá, verdade. Eu hoje já tenho uma plaquinha, já abaixo do FABC em cima. Sim, já. verdade, nossa, é verdade. Quando vocês falaram, eu pensei assim, peraí, eles estão no ginásio, fiquei assim, É bem ali perto. É bem ali perto. É tipo Ai, explicando onde fica a UFABC de São Bernardo, né? É atrás do poli, mas no mato não antes. É verdade, não, mas eu já vi a salinha de vocês, legal. Ok. Bom, quer comentar alguma Não, coisa? pode falar, gente. Bom, tudo bem. Em relação aos projetos de vocês, a gente viu que muitas das equipes da UFABC, elas têm um nome para o projeto. Vocês têm um nome ou é uma coisa mais o mesmo projeto que vocês caminham durante os anos melhorando? Como que funciona? Então, o carro em si, ele tem algumas coisas do carro têm validades com as competições. Então, por exemplo, se eu não me engano, a gaiola do veículo, ela tem uma validade de 2 competições, então querendo ou não, a cada 2 competições, que dá ali dependendo 2 anos, a gente tem que meio que fazer um projeto novo, né? Algumas coisas, nem todo projeto novo a gente reformula todo o projeto, a gente geralmente vai melhorando algumas coisas, algumas falhas. E por nome a gente, acho que se não me engano a gente teve uma vez só que a gente tentou renomear o carro de alguma coisa relacionada ao Quero. Só que esse argumento a gente foi muito mal, então a gente parou de fazer isso e a gente geralmente nomeia tipo por número. Então é CR, por exemplo, nosso último projeto é o CR 4.9, se não me engano, que ele era o 4º carro e ele começou a ser feito em 2019. Então, é um pouco, não tem muita criatividade envolvida, mas a gente consegue pelo menos ter um controle melhor, assim. Você pegou mal fazer quero? Então, a gente não teve muita sorte nessa competição, aí a gente decidiu manter do jeito que estava dando certo. Assim. Falou, é o nome, certeza. Poxa. Ok, manda aí. Não, a gente ia perguntar. Não ia. É uma coisa que eu não ficou claro aqui a gente falando. As competições são anuais, tem mais de uma vez por ano, como é que funciona? Tem mais de uma. Tem mais de uma competição. Tem mais de uma competição além da SAI Brasil, como é que funciona? A gente participa da SAI Brasil aqui geralmente é uma competição nacional e uma regional por ano, né? A regional tem a etapa Sudeste, a Sul, Nordeste e tem alguns campeonatos não oficiais, extra-oficiais, né? Que geralmente são organizados entre as equipes, mas as competições oficiais mesmo da SAI Brasil são uma nacional e uma etapa regional por ano, né? Então ali num ano que a gente consegue desenvolver bem um projeto, a gente consegue participar de 2 competições por ano. Caramba! Mas aí é bem distribuído assim, ou no começo, no final, ou é tipo, só vai? Não, costuma ser, acho que se não me engano, uma no começo do ano e uma mais ou menos em agosto, setembro. Dá um tempo legal assim pra você formular o projeto em algumas partes. Participar de 2 competições é uma coisa bem corrida, mas a gente já fez isso por um bom tempo. Pré-pandemia a gente conseguia fazer isso, quando a gente tinha um contingente melhor de pessoas assim, e o trabalho conseguia fluir melhor. Legal.
Teve um ano, eu não sei se foram vocês, exatamente o que eu vou perguntar, né? Teve um ano que a gente tava no piso vermelho e tinha alguma coisa, acho que da Red Bull, não sei, foram vocês? Sim, o que sim. foi isso com a Red Bull? Isso aí foi a gente... Eu não lembro exatamente, foi o pessoal de marketing que arrumou isso, mas era... A Red Bull, ela faz umas competições, não sei se vocês já viram, que eles colocam uns carrinhos para descer uma ladeira, e aí as pessoas montam os carrinhos, e aí geralmente elas sempre se arregaçam no meio dessa corrida. E aí a Red Bull, ela entrou em contato com a gente pra gente meio que divulgar internamente essa competição, né? E aí, se não me engano, tinha um daqueles colherzinhos de Red Bull no piso vermelho, a gente tava distribuindo, a gente levou o carro lá, e aí era mais uma divulgação mesmo, né? A gente ganhou algumas coisinhas ali, foi legal. E, se eu não me engano, teve um pessoal da equipe que já não era mais da equipe na época, mas que eles participaram, eles fizeram um carro e andaram lá. Eu não cheguei aí, o pessoal da equipe foi assistir, falou que foi bem legal. Mas vocês não participaram, assim, não, tipo... Não. Eram uns carros, assim... Geralmente os carros que eles montam pra esse evento são os carros um pouco mais mal feitos, assim, sabe? As coisas bem umas gambiarras que o pessoal faz, porque geralmente os carros sempre acabam, tipo, capotando, é bem engraçado, né? Depois, eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa Red Bull, assim. Esse é o tipo de coisa que eu queria ter participado. Você vai falar com a Red Bull esse ano pra... Vamos ver, né? Quem sabe dessa vez. Deve ser tipo corrida maluca, né? Eu já vi uns vídeos, realmente, o pessoal tá descendo assim, de repente começa a capotar, ou se não cai, o negócio se estraçalha, porque é feito de plástico, papelão, um monte de coisa. É muito feio. Paginha lá, não. Mas é muito bom. E quantos membros hoje em dia vocês têm, assim, não precisa falar um número exato, tipo 62, mas... Porque um projeto de um carro é um projeto complexo, né, e complicado. Então, a gente acabou de passar por um processo seletivo, né, teve a adesão de algumas pessoas, mas, no geral, de nome a gente tem bastante participação, né, tem muitos nomes no Vale, mas na equipe mesmo, que a gente costuma conviver, ver mais, eu acho que gira em torno entre 20 e 40 pessoas, mais ou menos. Né? É uma boa galera, assim, mas tem bastante gente que faz a parte mais do marketing mesmo, gestão, e aí acaba não colocando tanta mão na massa como a galera dos outros subsistemas, né? E aí, quando a gente vai para a oficina, por exemplo, depende do dia, depende da reunião, mas aí às vezes tem uma galera, às vezes tem uma pessoa só, entendeu? Entendi. Os subsistemas, eles são como se fossem setores? Isso. Ah, tá, agora ficou claro. Eu tinha pensado assim, será que o subsistema é por exemplo, eu participo do subsistema de não sei o que, mas eu achei que era uma coisa só, sabe? E aí os outros eram, sei lá, estruturas, essas coisas. Na verdade, o subsistema, ele é meio que uma divisão do carro, né? Então, assim, acho que provavelmente quando surgiu a equipe, eles dividiram o carro em subsistemas, né? Então você tem o subsistema de suspensão, subsistema de freios, subsistema de estrutura, e aí com o tempo foi vendo que para se gerir uma equipe há necessidade de criar subsistemas não técnicos, e aí foram criados, a gente já teve tanto subsistemas não técnicos como subsistemas mais para estudo também. Então temos subsistemas de cálculo estrutural e validação, aí também tem os subsistemas de gestão, marketing. Então hoje em dia eles usam o nome realmente como setores dentro da equipe, né? Gente, calma aí que eu comecei a rir aqui. Nossa, eu tô rindo aí. É que, tipo, quando a gente tá na biblioteca, tem gente entra, tem gente falando, não tem jeito. Não tem jeito, eu espero que não pegue isso no microfone, mas... Desculpa, eu não tava rindo de você, gente. Porque eu olhei pra produção e eu tô... É igual da Tamandutec, né? Quando veio a Tamandutec aqui, a gente tava conversando na tranquilidade e um cara chegou e, assim, veio andando. Só que ele veio com fone de ouvido e gritando, falando assim, a biblioteca tá aberta. E o tênis no chão, fazendo aqueles assobios, sabe? Entendi, não tinha muito disfarçar. A gente começou a rir muito. Acontece. Só voltando um pouquinho assim, gente, com a quantidade de membros que vocês têm, vocês dividem a equipe para cada competição, já que vocês têm 2 competições, ou a equipe foca totalmente em uma competição, depois foca totalmente em outra? Como é que vocês fazem? Totalmente, o foco total, a equipe toda trabalha sempre para todas as competições. Entendi. Então, não tem nenhuma divisão, assim, a equipe vai estar sempre trabalhando no mesmo projeto, assim, não tem nenhuma divisão
competições nem de projetos. Assim. A gente não tem um contingente muito grande de pessoas, né? Então a gente sempre precisa focar num projeto só. Existem equipes que têm um contingente maior de pessoas também, como uma condição financeira melhor, que conseguem ter mais de um projeto ao mesmo tempo. Tem equipes que conseguem ir com 2 carros para uma competição, por exemplo, mas infelizmente não é o nosso caso. E na competição, na SAI Brasil, por exemplo, que eu lembro, né, quando a gente participou de entidade, a gente tinha categorias, né? Tinha categoria regular, advanced, vocês têm essas categorias também na competição do Baja? Na competição do Baja, não. A competição do Baja, ela realmente é só um tipo de inscrição ali, né? Entendi. Claro que, assim, dentro da SAI Brasil existem outras coisas. Tem o Fórmula, hoje em dia a gente tem eu não sei se já está tendo competições, mas tem aquela categoria de carros a hidrogênio, né? Carros elétricos também. Mas a divisão dentro do Baja não existe, né? É só realmente Baja, então todos os competidores têm os mesmos requisitos, então os carros são geralmente sempre bem parecidos. Você falou de hidrogênio, elétrico, vocês usam o que de combustível para vocês? É combustão mesmo, é motor a combustão e mais tradicional mesmo. Assim. Eu sempre fiquei em dúvida assim, de todas as entidades que mexem com automóvel, com máquina assim, sei lá, vocês pegam o que pra combustível? Passa no posto Ipiranga, não sei. Chega lá, abastece aí, meu parceiro. Você chega lá no carrinho, no bar, assim, gente, 50 litros, né? 50 em gasolina. Como funciona? Vocês abastecem? Vocês trazem gasolina? Então, nas competições, a gente traz, né? A gente leva os tanques de gasolina lá, pede pra encher. A gente geralmente tenta usar uma gasolina melhor, porque o motor não é um motor muito bom, então a gente tem que acabar gastando um pouco melhor na gasolina. Mas nas competições a gente sempre tem ali tem uma área de abastecimento, né? Que a gente sempre tem tudo regulamentado também. Você tem que ter uma caixa do tamanho tal, tanques do tamanho tal, com flanela, funil, extintor, tem tudo na maior. A gente tem que seguir um regulamento bem rígido assim, por questão de segurança, né? Mas aí a gente vai lá no posto, enche os tanques, colocam lá na área de abastecimento, aí o carro para, a gente abastece, ele continua andando. Então, literalmente, vocês vão no posto pegar... Sim. Então não estava errado. Não estava errado. Só não com o carro. Só não com o carro. Mas também o cara do posto ficaria surpreso, né? Assim, imagina. Que coisa é essa? Não é muito, assim, o carro não foi muito feito também pra conseguir andar na rua, assim. Ele consegue andar, mas ele não anda muito bem, assim, né? Sério? Ele é feito mais pra andar fora de estrada mesmo. Entendi. E passa nos barrancos, mas não vai no assalto, entendeu? Ele vai bem, mas muito recomendado também, né? Então, mas esse é por lei, assim, eu diria. Acho que por lei a gente não consegue andar com ele pela rua, assim. Justo. Mas esse é um ponto que eu até queria mencionar, porque foi muito engraçado, né? Quando eu vim fazer meu processo seletivo, fiz online. Mas quando eu fiz, eles mandaram algumas perguntas e você tinha que ter lido o regulamento, né, da prova. Eu fui abrir esse arquivo e eu comecei a fazer conta, né? Porque assim, eu não, como eu acabei de falar, né? Eu sou bichete, acabei de entrar, não tenho costume, não tenho mania, não conheço nada. E comecei a ver uns números, uns negócios, e eu fiquei, gente, como é que eu vou responder isso? Eu nunca vi, né? O regulamento para a prova do Baja é extremamente específico. Ele é muito detalhado. O motor já é decidido. O motor é padrão, né? O motor é padrão. Todos os carros têm que usar o mesmo motor. Muito específico. É uma coisa que me assustou de primeira, né? Hoje em dia dá para entender melhor, mas tudo que eles precisam pensar na montagem, eles têm que levar em consideração o regulamento. Tipo, posso fazer isso? Sim, acho que por questão de segurança também, né? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, outras entidades, como a ARPI, a Rocket, a gente tem o projeto, mas o projeto não deixa ninguém ficar a bordo, né? Pelo amor de Deus, se tivesse foguete também com alguém a bordo, seria assustador. Mas o de vocês, ele tem uma pessoa lá dentro. E, assim, como que funciona a parte de segurança? O carro, vocês conseguem garantir que ele é seguro para essa pessoa? Tem uma porção de coisas no regulamento que exigem que o carro seja realmente seguro. E ele realmente é seguro, até porque as condições que a gente coloca ele, as condições são condições bem agressivas, assim. Então o carro tem gente que capota o carro, uma porção realmente acontecem acidentes que, tipo, se não tivessem essas medidas de segurança, poderiam causar acidentes, assim, né? Assim como acontecem também acidentes, mas, enfim. Sim. Pelo menos eu não sei se já teve alguma coisa muito grave, assim, muito fatal. Caramba. Mas existe uma porção de
de medidas de segurança, até porque é isso, né? Porque tem uma pessoa dentro e a gente tem que garantir, acima de tudo, a segurança do piloto, né? Caramba, gente. E, então, por exemplo, você falou que o motor é tudo igual entre todos os competidores, mas aí vocês compram esse motor pronto já? Isso. Então vocês não montam. Não. Gente, imagina. É que montar motor... Imagina se dá um ruim e a pessoa tá lá dentro. Não, esse BO eles não carregam, né? Eu acho que eles devem saber que, tipo, é realmente um pouco mais complicado montar um motor, né, pra dar uma merda, então eles vão e obrigam todo mundo a comprar o mesmo motor. Legal. E como funciona o chassi, assim? O chassi é aquela estrutura... O que é um chassi? O que é um chassi? Eu não sei, eu falo, mas eu não sei não. Então, o nosso chassi ele é feito com estrutura tubular, né? Geralmente, então são vários tubos dobrados e soldados de uma maneira que formam ali uma gaiola, né? E aí cada equipe faz basicamente do jeito que achar melhor, né? Desde a escolha do tubo, a escolha do material, o modo que os tubos se unem, né? Então a gente tem toda uma questão de simulação numérica realmente ali do tubo, de impacto, como que esse chassi vai... como ele vai ser aplicado e quais impactos ele pode sofrer. E a gente tem estudos bem trabalhosos em cima disso. E também o regulamento exige que a gente faça ensaios nos tubos, né? Ensaios destrutivos, não destrutivos, para realmente garantir que o chassi ali, que basicamente é o que une todo o carro, né? Que ele seja seguro para o piloto, né? Sim. E o piloto, para a competição, é alguém que, sei lá, tem que ter alguma certificação específica ou só uma CNH? Tem que ter uma CNH. Ah, a princípio. Pelo menos, né? Não vou mais. A gente geralmente, isso mais dentro da nossa equipe, né? A gente geralmente acaba escolhendo o piloto, a pessoa que tem bastante conhecimento do carro em si, porque na competição em si a gente tem várias provas, bastante prova de segurança, algumas provas de desempenho mas a prova que é mais o carro-chefe assim, da competição é o Enduro, né? Que é uma prova que são 4 horas de prova, realmente uma corrida mesmo no circuito, com aí todos os carros no mesmo tempo no circuito durante 4 horas, e durante esse Enduro as únicas pessoas que podem mexer no carro é o piloto e um cara que a gente chama de apoio, que é a única pessoa que pode entrar com a marinha de ferramenta dentro da pista em si para prestar atendimento ao carro, né? Vocês tentam parada pit stop, assim? Temos parada, mas a maioria das vezes que quebra o carro na competição, a gente não consegue ir andando com o carro até o pit stop. Então a gente geralmente realmente tem que... É bem complicado, assim, a gente tem que colocar o carro em lugares que não são nem um pouco bons de trabalhar, no meio do mato, assim, em terrenos irregulares. Tentar dar um jeito de levantar o carro ali e, assim, é uma condição bem insalubre, assim. Geralmente... sobrevivência o negócio. Mas é um circuito grande? Ou... É um circuito bem grande. E, geralmente, assim, o Enduro ele acontece, vamos dizer assim, das 10 às 2 da tarde. E lá em São José dos Campos. Então, aquele solzão na cabeça, né? Aquela terra, aquele ar seco, aquela terra subindo, então realmente é bem desgastante, assim. Uma experiência bem desgastante. Meu Deus, mas... E eu pensando aqui que era uma pista, assim, que de verdade eu sou extremamente leigo na parte de carros, inclusive carros comerciais, qualquer carro, não é meu forte. Mas eu achava que era um circuito bonitinho, algo bem... No asfalto. Pelo menos no asfalto, mas não, né? É um circuito, realmente eles montam um circuito, mas geralmente eles montam o circuito para testar se o carro realmente atende às condições. Então, assim, não é um circuito que um carro convencional faria, assim. Tem valas, uns troncos para passar por cima que realmente são bem agressivos, assim. Por isso que o carro de vocês é parrudo, né? Sim, precisa ser, né? Então tem tração nas 4 rodas. Não? Não tem. Mas, se eu não me engano, é que eu tô um pouco mais por fora, mas de uns tempos pra cá, parece que eles já estão querendo implementar já nas competições carros 4x4. Então, assim, inclusive, acho que o pessoal do Powertrain, que é o pessoal que mexe com o motor, né, toda a parte de transmissão do torque do motor pro carro, eles já estão trabalhando já com estudos de tração 4x4 para os próximos projetos, né? Gente, mas não tem tração nas 4 rodas, mas o negócio vai na terra, vai em qualquer coisa. O carro, aquele meme lá do cachorrinho, né? O carro comercial tração nas 4 rodas na terra, né? O Baja com tração só em 2 rodas na terra. Sim. Gente, que isso? O carro do Baja ele é meio que feito pra
levar pra apanhar mesmo, né? Gente, é pra guerra. É pra guerra. Caramba. E vocês fazem teste aonde? Vocês usam a UFABC ou faz fora? Como vocês levam o carro pra São José? Então, nas competições a gente, eu não sei se vocês já viram ali do lado perto da Rio ali tem um caminhãozinho baú da UFABC. E aí a gente consegue pedir pra eles disponibilizar esse caminhão pra gente, a gente coloca tudo lá dentro do carro, todas as ferramentas, tudo nossa Austrália e eles levam pra São José, né? Acho que ele tava falando tipo caminhãozinho, então a gente testa lá. Não, Volta, não, porque aí a os gente testes- era aí. Aí os testes, dependendo, a gente faz bastante teste aqui no estacionamento mesmo. Assim, a gente não faz nenhum teste muito agressivo, até porque tem pessoas que passam por aqui, tem carros. Mas coisas tipo, vamos ver se o carro tá conseguindo andar reto, fazendo uma curva. Aí a gente faz por aqui, mas não é muito recomendado. Agora, quando a gente quer realmente testar o carro, a gente leva ele lá para São Bernardo. No fundo de São Bernardo, a gente fez uma pista de teste. Faz tempo, não sei se ela tá lá ainda, porque a gente faz muito tempo que a gente não vai. A gente teve uma pausa muito grande dos trabalhos presenciais, né, durante a pandemia. Então talvez seja completamente tomada por mato já, a nossa pista, mas é ali mesmo. Tipo, logo atrás do campus de São Bernardo, a gente consegue pedir o pessoal abrir aí pra gente e a gente leva o carro pra andar lá. É aquela. Quando o fretado chega, é aquela trilha lá? Não, ela fica. Eu não lembro, não sei o nome daqueles blocos lá de São Bernardo, mas aqueles blocos lá no fundo, assim, de São Tipo, é Bernardo. no final mesmo da Isso, UFABC. lá no final, você Sabe pega. que tem, ao invés de ser um muro, é uma cerca? Isso, Eu nunca vi mesmo, assim. essa cerca. Eu nunca vi nenhuma pista lá. Gente, como assim? É que ela fica bem escondida mesmo. A gente abre o portão, aí a gente vai, anda um pouquinho, aí tem um espação lá, e aí lá a gente fez umas valas, uns morrinhos pro carro poder passar. Gente, que brisa. Aquele terreno da UFABC mesmo, né? Isso, dá pra você. Que brisa. Que Não é é nada oficial, assim, né? Mas a gente consegue testar o carro ali. legal. É que é o Engana Beach, sabe? Onde vão construir um super ginásio, um hangar, um bosque. Pra você que tá entrando agora, que tem uma maquete lá, não sei se ainda tem lá no Beta, lá em São Bernardo, e a maquete mostra que nesse fundo, assim, vai ter um bosque, um parque, assim. Muita coisa. Um mega Tava ginásio. esperando. Só que assim, né? Eu e o Lucas, a gente é de 2017. E Aí, aquela maquete já tava lá ainda. Assim, mas ó, em compensação, o bloco anexo já cresceu. Tá indo, tá caminhando. exatamente. Mas não é algo que eu e o Lucas veremos, mas tá aí, né? Ou veremos. Não, pelo amor de Deus, não veremos não. Bom, aí você falou das categorias. Tem Baja, por exemplo, o Baja, no caso, ele seria dessa categoria. A escuderia, ela é mais corrida, né? Isso, A escuderia, ela trabalha, se eu não me engano, com carros que não são fora de estrada, né? Ah, São carros para pista mesmo. entendi. Então tem toda uma... Por exemplo, a escuderia trabalha muito mais com a parte de aerodinâmica, porque os carros atingem velocidades maiores. Então isso tem maior influência, né? Pro Baja é uma coisa que influencia muito pouco a aerodinâmica. Então a gente nem, por exemplo, se eu não me falha a memória, a escuderia tem um subsistema destinado para aerodinâmica. O Baja já não. Porque não Porque tem isso, necessidade. não tem essa necessidade. Entendi. E assim, a competição de vocês é por corrida mesmo, né, com os outros. Mas aí como é que funciona? O terreno é grande, né? Porque Isso. vai passando vários carros assim, parrudo, um atropela, um bate um no outro, assim, acontece de tudo, né? Bate bastante. Meu Deus. É bem legal, assim. É uma experiência muito... Eu falo que, tipo, a melhor coisa do Baja é, tipo, não necessariamente você participar da competição, mas você ir na competição e ver a competição em si já é uma experiência muito boa, assim. Tem um acidente. Tipo, você vê carro capotando, carro batendo. Mas deve ser gostoso de ver, né? Sim, sim. Eu digo o acidente em si, né? Mas você Não, ver não. o carro e pensar assim, nossa, olha, Obrigado. a gente que fez, hein? Quase fui cancelado no Twitter agora. Obrigado. Você Bastante, chegou aí né? na competição de início de ano? Não. Eu entrei no Baja, se não me engano, em abril ou em maio, então foi extremamente recente, né? Por isso que, na realidade, sobre competições tudo, a gente tá até deixando a mão dele, porque eu não tive nenhuma experiência ainda. Mas só de ouvir as histórias eu já fico extremamente animada pra ir, porque eu quero ver carros batendo. eu quero ver o modelo funcionando, né? É muito gostoso a gente ir na oficina e ver ele se montando aos pouquinhos, sabe? Legal, olha que bonitinho. Vai chegar. Vai chegar. Logo chega, não tô com pressa também. E, nossa, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Lembrei. Você tinha acabado de mencionar também a escuderia.
Até onde eu sei, né, tem Baja, tem Escuderia, acho que tem a Lizard e a Challenger. Isso. Qual que é a diferença entre vocês, assim, entre a Escuderia e o Baja vocês falaram, mas assim, qual a diferença com a Lizard e a Challenger? Então, o Challenger ele utiliza motores movidos a hidrogênio. Uma coisa bem recente, inclusive. Uma coisa bem, assim, no mercado a gente não tem... É uma coisa bem recente, assim, esse tipo de combustão a hidrogênio, né? Então eles estudam mais essa parte, então são veículos movidos a essas células de hidrogênio. A Lizard, eles não necessariamente são a hidrogênio, eles já trabalham com parte de carro elétrico. E eu não vou conseguir te falar exatamente se tem mais alguma diferença fora isso, mas eu acho que muda mais realmente na parte do tipo de powertrain ali, né? Que é como o carro gera essa força. E aí elas se diferenciam ali. Se você for parar a pensar em três, tanto a Challenger quanto a Lizard quanto a Escuderia trabalham em carros de pista, né? Aí eles diferenciam-se na parte de elétrico, hidrogênio ou combustão, e o Baja, que é fora de estrada e é a combustão. Eu não tenho certeza se tem Baja elétrico, e acho que talvez não possa ainda pelo regulamento, mas provavelmente já deve ter algumas coisas, principalmente fora do país, já relacionado a isso. Eu ia até perguntar, assim, eu sou leigo mesmo, eu não... Para saber se um motor elétrico aguentaria ou se não tem nada a ver. Autonomia, você pergunta? Eu acho que o maior problema assim, na competição é a autonomia mesmo, né? Porque são 4 horas de prova. Então, se o carro for correr todas essas 4 horas, tem que ter todo esse abastecimento. O negócio fica correndo 4 horas seguidas. É um enduro, né? Gente. Uma prova de resistência. Sabe, da corrida lá dos acidentes? Não a corrida maluca. O que ele falou. É verdade, ele falou do tempo, gente, é mesmo. Mas é que eu achei que era o tempo de competição assim, até todo mundo arrumar. É um negócio ultra. Gente. É, como hidrata. É um bom ponto. Eu fui piloto uma vez já, e nessa vez que eu fui piloto, eu dei 4 voltas no carro. Porque depois o carro quebrou e logo que o carro quebrou eu sofri um acidente também, e eu tive que sair da prova. Mas nessas 4 voltas que eu fiz, eu, já fiquei com uma sede danada, já foi bem complicado, assim. Mas a gente, tem equipes que usam equipamentos pra você ter um canudinho assim na boca pra tomar água, mas a maioria não, a maioria vai mesmo. Às vezes para no pit stop pra tomar uma aguinha e já era. A galera vai na raça. O piloto é o mais doido, não é quem constrói. É o piloto, exato. Gente, imagina um pit stop de alimentação e água. Você para e alguém enfia um sanduíche na tua boca. Você joga. É uma marinha, inclusive. Não vou negar, não. Bom, vocês falaram, né? A gente falou dos motores e a gente sabe que o motor é bem caro, né? Isso, bem caro. O projeto de vocês é caro? É bem caro. Nosso projeto, assim... Eu não sei se a gente já fez uma estimativa, provavelmente já deve ter feito alguma estimativa já do valor total, mas ele gira ali em torno de 60 mil reais, assim, o projeto inteiro. Se a gente for pensar... Então é bem complicado. Assim, acho que a parte mais complicada da nossa equipe realmente é levantar esses fundos, né? Então a maioria das coisas que a gente tem hoje nos projetos são por patrocínio, então que a gente consegue patrocínio de material, etc. Mas a gente também, ainda assim, a gente tem coisas hoje em dia que a gente dependeu das primeiras licitações feitas no começo da equipe. Então, hoje em dia, a gente ainda usa o primeiro motor que a gente conseguiu da equipe, o primeiro conjunto de amortecedores, que são, assim, todos importados, todos foram bem caros, e a gente dependeu dessa licitação que a gente fez no começo com a universidade em si, né? Lógico que eram outros tempos na universidade e isso era um pouco mais fácil. Hoje em dia fica um pouco mais complicado, então a gente tem que realmente partir para patrocinadores ou tentar levantar os nossos fundos de alguma maneira. Só para colocar pontuar aqui, que ele falou eram outros tempos da universidade, né? Acho que talvez tenha gente até aqui de fora assim, da UFABC não esteja sabendo com detalhes o que está acontecendo assim, atualmente com o atual governo e assim vai, né? Então, vem cortando verba de universidade pública, de pesquisa, então, tanto que se você procura no Google, né, é mais fácil pelo Google, né, do que olhar pelo site da UFABC. Você coloca o UFABC orçamento, você vê um gráfico do quanto o orçamento da UFABC caiu, assim, 2017 era lá em cima, do nada, isso já vinha sendo cortado, né, a gente não dá pra também falar que é só o governo tal que cortou, não, isso vem sempre acontecendo, é cultural do Brasil de cortar e deixar
universidade pública de lado, mas hoje em dia, por exemplo, talvez eles nem conseguissem uma licitação de um motor, assim, porque a UFABC não tem mais verba praticamente para quase nada, mas enfim, isso é um assunto para um outro episódio, mas só para dar esse pontuar isso, essa questão. Hoje está bem escasso as coisas. Sim. E vocês falando desse motor, ainda o inicial de vocês, como que é o ciclo de vida? A vida útil do motor? Como é que tá durando até agora? O nosso motor ele não pode mais participar de competições, inclusive. Então, a vida útil do motor ela é bem longa, mas um pouco antes de toda a pandemia em si, eles já anunciaram que eles iam mudar a categoria dos motores, né? A categoria não, mas basicamente um modelo bem parecido, eles só iam querer que todas as equipes atualizassem os motores, né? Então, e isso foi logo antes da pandemia, né? Então, assim, a gente tem um problema muito grande, isso não é só na nossa equipe, de equipes que realmente não estão conseguindo participar de competições porque não estão tendo verba para comprar um novo motor, né? Hoje em dia a gente já está conseguindo levantar uma verba quase que o suficiente para conseguir comprar esse motor, mas foi um trabalho bem complicado, assim, né? Porque é um motor caro e a gente depende só do que a gente consegue realmente levantar aí de fundo. Sim. Nossa, chega, acho que isso é frustrante, né, para vocês. É um pouco complicado, mas... Não tem muito o que fazer, né? É o que tem agora. Ainda não boa parte do dinheiro que a gente conseguia angariar entre o que já veio sendo até agora e o que vai continuar sendo, vai ser focado no motor, né? Precisa ser trocado de qualquer maneira. E o que preocupa realmente, por exemplo, a parte de vendas, marketing, tudo, até gestão, as capitanias em geral, pensar que focar no motor vai precisar tirar um pouco das outras partes também e vai influenciar na prova, entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, não tem muito o que fazer. A gente precisa lidar com isso e é o que a gente vai fazer, no caso, né? Sim, principalmente por ser uma exigência externa, né? A gente querendo participar das competições não tem como fazer diferente. Sim. E com esse orçamento, vocês conseguem suprir esse orçamento anualmente ou, tipo, às vezes sai do bolso da própria equipe? Muitas vezes sai do bolso da própria equipe, sim. A gente geralmente costuma fazer algumas rifas para levantar dinheiro e a maioria das coisas a gente realmente consegue por parte de patrocinador, né? Mas querendo alguma coisa a gente sempre acaba dando alguma coisinha ali, né? Ou então às vezes, aconteceu muitas vezes você acaba sendo envolvido em algum projeto, aí você está fazendo o projeto e você acaba, preciso fazer um negócio ali, preciso comprar uma peça, você compra essa peça e acaba não pedindo o return pela equipe, até porque, pelo menos na minha opinião, eu sempre achei que tipo, isso estava me agregando alguma coisa também, né? Então eu estou ali participando do projeto. Mas sim, a gente depende também bastante verba dos próprios membros mesmo. Sim. Ai, legal. Não, eu tô tranquilo. Então, rapidinho, só pra gente dar uma pausinha, produção, quanto que já foi de tempo? Por favor. Parece que a gente tá, sei lá, 30 minutos só. Foi muito rápido. Não é possível. A gente gosta de falar, gente. Exato. Então, assim, já avisando. E, gente, que mais? Que outra pergunta? Então, em relação à premiação, já conseguiram? Tem, assim, estão subindo? Tá agora um pouco mais difícil? Como que tá? Se eu não me falha a memória, a gente nunca conseguiu nenhum primeiro, segundo, terceiro lugar geral. O que a gente já conseguiu foi, na primeira competição do Baja UFABC, a gente tirou 5º lugar numa prova que chama Suspension Traction, que é a prova que ela tem uns obstáculos mais difíceis. Assim. Ela não é uma prova de 4 horas em si, mas ela é uma prova curta, mas que tem obstáculos assim, bem mais difíceis do que os obstáculos que tem na prova de 4 horas. E nessa competição a gente conseguiu 5º lugar, se não me engano foi 9º lugar geral. Se não me engano foi na competição de 2015. De lá pra cá a gente não conseguiu nenhum outro feito muito mais marcante do que isso. Mas até porque a gente não tem uma expressividade dentro da competição tão grande quanto as outras equipes, né? Mas ainda assim é uma coisa que acaba sendo secundária ali pra gente ter essa competição de realmente estar competindo pelos primeiros lugares, né?
O fato de a gente já conseguir desenvolver o carro para conseguir fazer todo esse percurso e passar por essas provas já é uma conquista. Pelo menos eu considero dessa forma. Ah, sim, sempre até o aprendizado é uma conquista já. Mas isso é uma coisa que a gente vê bastante, é bem comum, né? Várias entidades falam sobre isso, que o prêmio ele é um detalhe. Né? Você chega na competição, se você ganha, ok, você não vai ficar triste, claro, você vai ficar muito feliz. Sim. Mas é mais o que você consegue, né, nessa competição. Você pega muita experiência, e eu não sei, como que é o ambiente lá? Vocês trocam bastante informação com as outras equipes? A gente troca bastante, é um ambiente bem legal, assim. A gente consegue, não só na competição, mas também no próprio universo ali do Bahia, a gente consegue ter uma troca bem legal com as outras equipes. Então a gente tem contato a gente consegue ter contato com a equipe para trocar informações de projeto, como vocês conseguiram lidar com isso. Então a gente tem, essa troca ela é bem aberta, assim. Então já vieram perguntar pra gente muitas coisas, assim. Claro que na competição isso acontece mais, né? Porque a gente fica andando ali entre os boxes, a gente vê os carros, o pessoal vê o nosso carro, aí o pessoal fala, pô, como é que vocês fizeram essa peça aqui? Como vocês estudaram isso? Então a gente tem uma troca bem... A competição em si, você sai dela tanto sabendo muita coisa, como também querendo saber mais sobre muita coisa, sabe? Então é um estímulo bem legal, assim. Legal. Aí lembrei que eu ia perguntar. É que a gente vai falando, eu vou esquecendo que eu vou perguntar no momento, a gente, né... como é que foi na pandemia para vocês, assim? Como é que foi? Vocês ficaram parados? Teve alguma, a competição de uma forma, sei lá, não pelo carro, mas relatório, projeto, como é que foi isso? Então, a gente, foi um momento bem difícil na nossa equipe, porque a nossa equipe, ela, querendo ou não, ela se envolve, quase todo o projeto ela é feito de forma presencial, né? Claro que a gente tem uma boa parte do projeto, principalmente da formulação do projeto, que ela é feita ali em computador, fazendo modelo CAD, fazendo simulações de cargas, etc. E a gente conseguiu ter um progresso muito bom durante a pandemia nessa área, mas ainda assim a gente teve uma distância muito grande do projeto. Então a gente está tendo um problema atualmente de ter muitas poucas pessoas na equipe que já tiveram algum contato prévio da pandemia, até porque foram mais de 2 anos, né, de que a gente ficou distante dessas atividades. E o tempo médio ali de uma pessoa ficar no bar já é 2 anos, 1 ano e meio. Então, teve gente que, por exemplo, entrou na pandemia e saiu na pandemia na equipe. Então, é uma coisa mais complicada, assim. Mas, querendo ou não, a gente tá aí um pouco mais devagar, a gente tá conseguindo restabelecer e conseguir montar ali o nosso carro para as próximas competições. Vai dar certo. Isso aí que você falou desculpa, isso aí que você falou é muito real, e a gente vê também, assim, na UFABC inteira, né, que diferentemente de uma empresa que você fica 10, 15 anos, às vezes, na UFABC o máximo tempo que você vai ficar ali geralmente é 6, 7 anos na universidade, e a gente sabe que não é todo esse tempo que você vai conseguir se dedicar, né, à entidade. Então, realmente, eu acho que é um problema bem geral que está acontecendo. Sim. Não, pode falar, desculpa. Não, imagina. Pode falar. Eu só ia comentar, de fato, é uma dificuldade que a gente sente. Até, por exemplo, eu que acabei de entrar. Em muitos aspectos, não tem como eu ajudar eles em certos momentos, porque é algo que se devia ao fato das equipes anteriores que participaram do marketing, entendeu? E, como ele falou, tem gente que entra e sai e não, de fato, conheceu a equipe, né? Não chegou a ver o carro, o que também gera um certo descontentamento de, nossa, entrei pra nada. Nossa, participei menos do que eu queria, entendeu? E também acabou nichando um pouco mais o conteúdo, porque quanto menos as pessoas tinham um contato de, nossa, vamos ver o carro, vamos interagir com isso, eles acabaram perdendo um pouco do costume de entender o que o badge significava, né? Tanto que é um dos nossos maiores problemas hoje, foi nichado o assunto essa. E acaba não tendo muito esse contato, aquela vontade de participar da equipe, mesmo sendo de outros cursos e tal, né? Não tem esse contato de equipe. Mas vocês conseguiram manter essa interação durante a pandemia? Por exemplo, conversando? Vocês tinham uma rotina de se ver de vez em quando? De se ver virtualmente, né? Que eu se vê atualmente. Mas vocês se viam? Vocês se reuniam? Como funcionava? O projeto continuou acontecendo, né? Então, como eu comentei, a gente teve muito avanço na parte de projeto em si. A gente teve, por exemplo, pelo menos no meu subsistema de suspensão, a gente basicamente desenvolveu um projeto totalmente novo de suspensão. E se aprofundou em assuntos que a gente não costumava se aprofundar em tempos presenciais, até porque quando a gente está presencialmente, a gente
tende a estar mais com a mão na massa mesmo do que estar sentado no computador estudando e vendo as coisas. Então, o aprofundamento do nosso projeto ele teve uma melhora, assim. Mas... E aí a gente fazia realmente esses encontros de forma online, por reuniões. Então, a gente tem um canalzão lá no Discord, organizado por subsistemas que o pessoal se encontra. Geralmente, as reuniões são sempre semanais e a gente discute sobre o projeto. E vai progredindo o projeto. A gente conseguiu ir progredindo o projeto, né, dessa forma, totalmente virtual. A gente realmente voltou nas nossas atividades presenciais, se não me engano, foi no começo desse ano mesmo. Acho que foi um pouquinho... foi desse ano aí mesmo. Teve algumas exceções, porque assim, a nossa última competição de 2020, que foi em março de 2020, ela aconteceu no período em que a pandemia foi decretada. Então, quando a gente estava lá em São José, no meio da pandemia, dividindo garrafa d'água com todo mundo, decretaram a pandemia mundial. Então, foi mais ou menos, a gente saiu daqui, tava normal, e a gente voltou, saiu daqui na quarta-feira, tava vida normal, nada acontecendo, e a gente voltou na segunda e tava parecendo um filme de apocalipse, assim, não tinha ninguém na faculdade. E aí, do jeito que tava, a gente pegou, deixou as coisas ali na garagenzinha ali do bloco B, deixou tudo ali e foi embora. E deixou ali. E ficou um tempo lá as coisas, muita coisa enferrujou. E aí a gente teve algumas vezes que a gente conseguia vir aqui. Lógico, tinha muita mais burocracia para poder entrar na faculdade, não sei se vocês se lembram desse tempo. E aí a gente entrava, conseguia ali organizar alguma coisa, né, fazer algumas coisas. Mas foram assim, se não me engano, no máximo 3 ocasiões que a gente conseguiu fazer isso. E, assim, não para projeto, realmente para organizar as nossas coisas e evitar perdas, assim, né, dos nossos equipamentos. Que horrível. Nossa, então foi realmente... A gente lembra dessa semana, que foi uma semana bem esquisita, né? Sim. Ali do dia 13, começou no dia 16 da semana. Nossa, que horrível, gente. Vocês voltarem assim, de repente as coisas já... Ai, gente, vocês sentiram o Rick em The Walking Dead, saindo do hospital. Falei, gente, o que aconteceu? Alguém deu uma festa aqui na rua. Nossa, que horror. Eu tô um pouco em choque, credo. A gente... Tanto é que a pandemia, ela pegou muito de surpresa todo mundo, né? A gente achou que ia ficar 2 semanas. A gente, na época, tava em semana de prova, a gente falou assim, né, fazer o quê? Pelo menos a gente vai ter aí 2 semanas pra estudar. Aí pegou 5 meses, aí o FABC. A gente vai voltar agora online. Depois, voltar mesmo só depois de 2 anos. A gente deixou uma bolacha no armário. Aí ele falou, leva a bolacha embora. Eu falei, não, na semana que vem a gente tá de volta. A bolacha ficou, 2 anos depois a gente pegou. A bolacha teve também, eu deixei uma escova de dente, que eu tinha acabado de escovar dente, eu deixei dentro da capinha do lado do meu jaleco. Eu falei, vou chegar lá, vai estar assim tomada. Eu descobri que tinha gente que deixou panetone no armário. E eram esses panetones fazendo do Carrefour, que é feito, dura 5 dias. Nossa. Não deve estar vendo, Não, com certeza. Eu lembro que nessa semana da competição eu tinha um trabalho pra entregar na segunda. E a competição era durante a semana inteira, né? E eu não tinha feito trabalho. Até porque antes da competição a gente tem uma loucura, assim, tipo, de pelo menos umas 3 semanas de trabalhar dia e noite virado. E aí a gente não consegue fazer nada na faculdade, basicamente. Basicamente não faz nada na faculdade nesse período. E aí eu tinha um trabalho pra entregar na segunda, e aí eu tinha até levado o meu computador e falei, não, eu vou ter que arrumar um tempo pra fazer esse trabalho, né? Mas impossível, porque a gente continua trabalhando lá pra terminar de deixar o carro certinho pra competição. E aí quando eu vi que ia cancelar a aula, eu falei, que maravilha, droga, né? Porra, 2 semanas aí pra terminar o trabalho. Mal sabia eu, né, que... A gente olhou pra professora, que a gente é do noturno, aí a gente olhou assim e falou, professora, até logo, professora. Não, como que era? A gente precisa entregar a atividade na segunda. Aí ela, não, gente, a gente nem sabe quando a gente vai se ver de novo. Aí já tô exagerando, né? O que essa mulher tá falando? Que horror. Gente do céu, tudo acontece na FABC. Então... Você só tá começando a história aqui. Não, eu comento. Eu tive bastante sorte de entrar agora, né? Que já tá abrindo as portas de novo. Já comecei a ter a convivência de novo. Voltaram as festas, pude ir no trote, né? Então, a minha experiência universitária tá sendo como se fosse pré-pandemia, de uma certa maneira, né? Tem a restrição de uso de máscara e tudo, mas de uma certa maneira é uma vida universitária normal, enfim. Sim. Sem aula online, que era tudo que eu queria, que eu não aguentava mais. E ensino médio aula online também não foi fácil pra mim. Mas não se preocupe, você vai ver muita aventura aqui, assim, não precisa ter vivido a pandemia, gente. Não, tem período melhor,
Inclusive, vacine-se. Agora, assim, acho que como a gente já tá já chegando no tempo, eu queria saber de vocês dois, assim, um momento doido que vocês viveram no Baja. Como a Annelise, ela é mais nova, pode ser na universidade também, assim, fica à vontade. Sim, que você gostaria, que você acha interessante trazer. Eu acho que o momento mais louco que eu tive no Baja foi nessa última competição, né? Que eu fui piloto. Que foi basicamente o que eu falei aí, né? A gente tava... Na verdade foi assim, né? Quando eles me falaram... A gente nunca foi muito bom em escolher piloto. Então, como a gente sempre tava na doideira ali antes da competição, eles geralmente pegavam a pessoa que tava mais engajada ali e falavam, pô, você vai ser o piloto. E eles fizeram isso comigo, assim, né? Na hora. Então, e eu já tinha andado uma vez antes com o Baja, testado ele uma vez, e eu acho que ele tava quebrado, inclusive. Então, a primeira vez que eu fui andar realmente com o Baja foi na prova de segurança do carro, né? E a prova de segurança, ela é basicamente alguns obstáculos que você tem que passar para o carro ter certeza que ele não vai parar lá no meio da prova, do enduro, né? E aí eu tinha mais ou menos um aclive, assim, né? Como se fosse uma montanhazinha, assim, que você tinha que subir com o carro e cair, e depois tinha uma vala, né? Pra você passar com o carro. E eu não... Tipo, você tá na doideira da competição, você não vai, tipo, deixa eu ver o que eu vou precisar passar, né? Aí você... Não, eu, tipo, vamos embora. Entrei no carro e fui. Aí eu via todo mundo, tipo, quase não conseguindo fazer essa montanhazinha. Então eles subiam, o carro ia e não voltava. Aí eu ia, aí o carro caía pro lado, assim. E aí, tipo, eu falei, porra, será que vai passar, né? Isso ficava uma preocupação. Aí... E eu, assim, na hora que você tá ali na adrenalina, você nem consegue lembrar que ia ter uma coisa depois daquele aclive, né? Aí eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí eu peguei lá na maior tensão pra tentar passar o aclive, eu fui e consegui, de primeira, assim, pá. O carro passou, aí o pessoal tava na gradinha do lado, comemorou pra caramba, assim. Parecia que tinha sido gol, assim, mó da hora. E aí na hora que eu desci, eu falei, puta, mano, consegui passar, mano. Aí eu peguei e vi que tinha uma vala, né? Só que na vala que a gente fazia aqui no estádio na FABC, a gente passava direto. Então a gente passava chutado mesmo na vala e o carro, tipo, a suspensão absorvia a vala e ia embora. Falei, pô, vou fazer a mesma coisa. Aí eu desci o pé, na hora que eu vi que eu cheguei perto da vala, falei, putz, eu acho que eu não vou conseguir passar ela direto. Aí no que eu passei a vala, o carro bateu assim, capotou o carro, assim. Eu fiquei completamente suspenso, assim. O carro gente, meu Deus. Literalmente capotou o Corsa. Tem um vídeo. Eu acho que esse vídeo deve estar lá no Instagram do Baja, inclusive. Meu Deus do céu. O piloto é mais doido, né? Sim. É o mais doido. Aí nessa competição também eu sofri um acidente na mão, eu tenho até uma cicatriz aqui no acidente. Que a gente tinha um tronco lá que todo mundo tava passando no tronco e quebrando o carro. Aí teve uma hora que foi a nossa vez, a gente passou no tronco e o carro quebrou. E aí na euforia de querer colocar o carro de volta, a gente usava meio que um tripézinho para conseguir levantar o carro, né? E esse tripézinho ele é preso por um parafuso, assim. E aí na hora que a gente tava levantando, esse parafuso soltou e o tripé engoliu minha mão pra dentro, assim. Aí eu tive... Foi feio, assim. E aí eu tive que sair da prova como piloto mesmo. Acabou ali a prova pra mim, aí eu fui pro hospital, assim, saí de ambulância. Foi uma aventura, assim. A gastura. Foi meio feio, assim. A cena foi meio feia. Mas tô vivo aqui. Legal, e você, Denise? Qual o seu momento mais marcante? Então, na verdade, assim, eu realmente tive poucas experiências, né? Até a minha quantidade de idas pra oficina são bem limitadas, porque o marketing, por sorte, ele é um trabalho que não é braçal, né? Eu preciso pensar mais em estudo das redes sociais. Mas uma vez eu falei, vou aparecer numa reunião aleatória lá da galera, né? Eles foram pra parte da suspensão naquele dia. Aí eu vim, fiz o que eu tinha que fazer, desci na oficina e era a primeira vez que eu tava vendo a equipe mesmo, né? Eu tinha conversado só com a galera que fez o processo seletivo. E aí eu olhei um monte de marmanjo e eu lá, sem entender nada, e o povo me perguntando, o que você tá fazendo aqui, não sei o quê, e assim, ninguém sabia quem eu era, né? Aí eu falei, não, então, eu acabei de passar no processo seletivo, na parte do marketing. E aí chegou uma pessoa que eu conheci, né, que também fazia parte do marketing, trabalha em outros 15 subsistemas dentro do negócio, ele faz tudo, né? Aí ele me recepcionou, me falou, e já que você tá aqui, ajuda a gente com essas peças, né? A gente tem que jogar algumas fora e deixar outras pra guardar e fazer o modelo. E eu não sabia nada.
Então, assim, era um monte de gente fazendo, trabalhando, né? E eu não sabia o que fazer. Eu tava lá de presença, né? Pra tirar foto, postar no Instagram. Isso eu fiz, pelo menos. Mas aí a galera tava, pega aquela peça lá e falando os nomes. Nesse dia, assim, não foi tão emocionante, né? Não perdi um pedaço da minha mão. Ainda bem. Mas psicologicamente eu fiquei doida. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que eu não sei nada, né? Eu não conheço nada sobre. Eu pegava peça errada, dava pros outros. Quase joguei fora uns negócios que era pra ficar, entendeu? Assim, foi muito louco. Foi a 1h30 mais torturante da vida desses caras, ter que me aguentar. Mas foi engraçado, né? E a galera recepciona a gente super bem. Eu fico brincando, mas é que eu tava fazendo muita cagada. E a galera tava me recepcionando super bem. Aí depois eu comecei a criar coragem pra aparecer mais vezes na oficina, né? Aprendi uns nomes legais. Aí, tipo, vou lá pegar pra você a chave de fenda. Chave de fenda eu sei o que é. Mas, enfim, eu comecei a entender um pouquinho mais, né? A galera, assim, 90% do trabalho dá certo porque a galera é muito legal, entendeu? E 95% do motivo de eu estar participando é justamente por isso. Vale muito a pena investir por causa das pessoas também. Ai, bacana. E essa parte de não saber o que tá fazendo é uma coisa muito normal, assim, dentro do Baja. Então, e eu acho que, inclusive, é um ponto positivo que a gente tem, não só do Baja, mas das entidades também, de você conseguir se desenvolver fora do escopo do que a universidade mesmo fornece, do que a formação da graduação te fornece. Então você chega lá realmente, eu quando entrei no Baja não sabia de nada, e aí já tomei muito esporro já, de gente fazendo coisa errada, mas eu ia fazendo, porque eu sempre gostei de fazer as coisas assim, e aí, nisso eu fui aprendendo muita coisa. Teve uma época da minha graduação que eu tinha certeza que eu tinha aprendido mais coisa no Baja do que na graduação em si. Então é uma experiência muito boa. Agrega muito, né? Quer perguntar? Não, pode falar. A gente, depois que entrou, você é obrigado a ficar no mesmo subsistema ou pode ir mudando? Não, pode mudar. É que eu particularmente prefiro a parte do marketing porque eu acho que era um subsistema que estava meio defasado no Baja, né? Querendo ou não, a pandemia, enfim, gente, foi uma série de questões e ainda assim eu também não tinha muito conhecimento para agregar, né? Então, se eu chegasse aqui e tentasse para a área de eletrônica, eu ia queimar os painéis, eu ia fazer tudo errado. Então, o marketing era o que eu me garantia mais. E aí foi o que eu decidi. Mas, como eu falei, a gente tem algumas pessoas lá dentro. Oi, Renato, tudo bem? A gente tem algumas pessoas que fazem 5 subsistemas, que querem participar de tudo, tá todo dia na oficina, entendeu? Eu, esses tempos, mandei uma mensagem para ele 3 horas da manhã para ele conferir uma postagem. 15 minutos depois ele me respondeu. E eu fiquei meio preocupada, né? Falei, esse cara não dorme, esse cara não respira. Mas, se a pessoa entra, começa a trabalhar e percebe que tem interesse na outra parte, que pode agregar mais no outro subsistema, né? Que às vezes a graduação também combina com o subsistema, ela pode mudar, né? Dependendo também das nossas necessidades. E até porque também o projeto em si, ele tem que ter uma harmonia muito grande entre os subsistemas. Então, você atuando num projeto, desenvolvendo alguma coisa, você tem que acabar se envolvendo com outro subsistema também. Então, você nunca vai ficar estritamente focado naquele subsistema, porque tem que haver uma harmonia entre eles, então você também precisa ter um conhecimento daquele subsistema. Você sempre vai acabar tendo um movimento com os outros subsistemas também, né? E aí também você acaba se movendo e desenvolvendo projetos com eles. Mas aí é livre da pessoa. A pessoa pode participar de 1, 2 subsistemas, ela pode mudar de subsistema, como já aconteceu também. Legal. E você pensa no início de mudar futuramente de subsistema? Então, tudo vai depender de como for as aulas mesmo, né? Eu tô esperando para começar ainda, começo de setembro só. Mas até então eu tô me identificando muito com marketing, eu tô gostando de trabalhar com as redes sociais, né? A gente consegue notar algumas diferenças no projeto nas redes sociais desde antes até agora. E por enquanto eu não planejo mudar, né? Mas eu não duvido de nada. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, vai que... Vai que você vai pra virar piloto lá. Não, essa parte eu posso garantir, essa parte eu digo nunca. Porque, não. 3 anos depois, vendo esse ela vídeo... Ela lá. Expectativa. Nunca seria piloto, aí faz o corte seco. Mas pode ser muito interessante também. Eita, é uma moto aqui. Enfim, gente. Tem uma moto andando aqui no campus.
Mas num lugar que não pode andar de moto aqui, eu acho, sei lá, enfim. Vai. Eu ia perguntar, já, também a gente tá chegando ao final, vocês já apresentaram do Baja, então muita gente que tá vendo, seja da UFBC de fora, deve estar super interessado. Vocês têm processo seletivo quando? Já tá aberto? Ou tem planejamento de abrir quando? Então, a nossa expectativa para abrir os próximos processos seletivos se relaciona mais com a chegada dos novos bichos também, né? Porque, querendo ou não, eles são telas em branco para a gente tentar atrair para o nosso projeto e tudo. Então, a expectativa dos próximos processos seletivos são entre o fim desse ano e o começo do próximo, né? Onde a gente pretende abrir mais vagas. Depende de ver também como está a nossa equipe agora, o que a gente anda precisando de fato. Mas essa é a expectativa. Legal. Então, e quais as redes sociais de vocês, para o pessoal ficar acompanhando isso? Já faz o merchan aí. Vamos lá. Ai, que na cabeça. Você! Não, então. Instagram, TikTok, Facebook, é tudo Baja UFBC, né? O TikTok. Sim. Vocês fazem dancinha ou é mais... Não, poderíamos. Deveríamos. Né? Bora lá, quero dancinha. Vamos lá, sugestões aceitas. Mas, então, a gente tem o TikTok, a gente também compartilha os Reels, né? Enfim. E Facebook, a gente está começando a mexer um pouquinho menos, né? Querendo ou não, a galera... O nosso foco de estudo já não é tanto o Facebook, mas ainda assim a gente posta alguma coisa ou outra lá. E, aproveitando também, a gente até comentou, né, que a gente sempre faz rifa, a gente sempre busca novas formas de fazer investimento para o projeto. A gente está fazendo uma rifa agora também, R$5, uma Alexa. Tem bastante informação no nosso Instagram. A gente posta quase todo dia, então é só dar uma passadinha por lá. E também para as pessoas que não conhecem tanto o Baja, né, que é uma coisa relativamente comum, tem um novo quadro também que a gente está abrindo nas nossas redes sociais, que é justamente, o nome dele é Guia do Bajeiro e é para apresentar, né? Então a gente tem o primeiro Reels que é explicando o que é o Baja de fato, como as competições funcionam, e a gente vai manter ele por um tempo para deixar bem aberto, bem acessível para todo mundo conseguir entender sobre o que se trata. Ai, muito importante, muito bom. Então, gente, acompanha o pessoal do Baja, entra nas redes sociais, segue o pessoal. Até quando é a rifa? A rifa vai durar até o fim desse mês. Até o fim desse mês. Tem que ver como é que a gente vai editar ainda o episódio, até quando vai lançar o episódio. Se lançar o episódio até lá, eu compro a rifa deles, vamos ajudar, porque eles têm que comprar motor novo, tem que, né? Vamos ajudar aí o negócio. Mas se não tiver, entra lá no Instagram que tem bastante coisa legal. Tem sim. Não deixa de seguir, isso não é só pela... Acho que agora pegou na câmera. Pegou, vocês viram, né? Não é só pela rifa, não. Segue o pessoal do Baja, hein? Tem bastante A gente perde totalmente a concentração. Bom, a gente é simbólico, mas é como se fosse uma medalhinha de que vocês vieram legal. no FABcast. Obrigada, viu? Eu adorei. Obrigada, gente. A gente, assim, gostaria de agradecer muito, porque a gente está tentando entrar em contato com diversas entidades para poder vir e nem sempre a gente consegue, né, por questão de horário, e vocês se mostraram muito dispostos e isso deixou a gente, inclusive, muito feliz. A Nelise que veio falar com a gente. Foi. Eu queria muito fazer a participação disso, né, era um plano nosso tentar fazer quadros que seriam mais informais, né, seria mais... Mostrar que o Baja não é um bicho de 7 cabeças, não é aquela coisa de, nossa, é só quem é formado, é só técnica, é muito... Enfim, tem essa parte, mas o Baja também é muito mais sobre a galera que tá lá, né? Sobre o projeto em si, desenvolver junto, do que ficar pensando em probleminha técnico e coisa assim, sabe? Então a gente queria mostrar isso e também aproveitar, porque é uma entidade nova na UFBC, né? Do podcast, e a gente acha legal a ideia. Legal. É isso então, gente. Obrigado aí pela presença, gente, pela disponibilidade. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a vocês que chegaram aí falar com a gente. Obrigado de verdade e sucesso, gente. Sucesso nas competições, sucesso aí na pilotagem. Sucesso demais, gente. Cuidado com a mão. E as redes sociais do Baja vai estar na descrição do vídeo, na descrição do Spotify também. E é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sigam eles, pelo amor de Deus. Sigam eles. Isso, gente. Por favor. Vamos ver o trabalho do time e da Annelise nas redes sociais. Bora lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.